Deserto? É uma pergunta. Baixa a cabeça, oremos. Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, vou fazer uso da Tua palavra. Preciso da Tua misericórdia, Senhor, que o Senhor me dê saúde, que eu possa estar ministrando, Senhor, com facilidade nessa noite, que nada venha me interromper, Senhor. E que aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, Senhor amado, a Tua unção, a Tua graça esteja sobre a minha vida. E que eu possa, Senhor, nesta noite, falar aquilo, Senhor, que está no meu coração para a Tua igreja. No nome de Jesus eu oro. Amém. Tome assento, por favor. Todo o texto do Salmo 78 é a história do povo quando sai do deserto até, basicamente, o momento em que Davi assume o trono de Israel. Mas eu quero me ater hoje a algo que muitas vezes nós deixamos de crer, de acreditar. Eu falei e confessei o meu pecado aqui já hoje, que quando eu vi todo aquele preparo lá no estacionamento, eu fiquei olhando para aquilo e disse, será que vai dar certo isso? Mas já pedi perdão e pedi para Deus tirar a minha incredulidade. Nós temos isto. Pastor tem isso? Tem. Pastor também tem isso. Nós muitas vezes não cremos no agir de Deus. Muitas vezes nós ficamos cocheando em dois pensamentos. E, infelizmente, o cochear em dois pensamentos, normalmente o negativo, ele sobressai sobre o positivo. E é onde muitas vezes nós não conquistamos por conta de que é difícil. Não é? Hoje eu encontrei com os gordinhos aqui da igreja, não vou nem citar o nome, porque quando eu aponto lá tem 3 para mim. Né? Então, é lá e tem 3 aqui dizendo que eu também estou. E um dos gordinhos falou assim para mim, pastor, nós estamos gordinhos porque a gente come bem. Né? E a gente come bem. Cadê o gordinho que falou isso para mim? Só você ali, ó. Aquele gordinho ali que falou para mim. Ele falou, está segurando a netinha dele, linda por sinal. Ele falou assim, pastor, nós estamos assim. Ah, o outro ali também que está vindo aqui ali, ó. Eu já encontrei, é você mesmo que olhou para trás. Eu encontrei com ele na rua, falei, irmão, nós estamos precisando de parar de engordar. Né? Aí o irmão falou assim, pastor, nós estamos gordinhos porque nós comemos bem. Agora fala aqui para mim, sem mentir, tem coisa melhor do que você ver uma mesa repleta de comida? Tem coisa melhor que isso? Ah, pastor, deve ter nada, mas não tem nada melhor que uma mesa farta, não é? Uma mesa farta. Eu fui hoje comprar uma comida lá no Nivaldo, aí ele fez uma comida bem especial para mim lá hoje, né? Chegou lá e falou assim, pastor, o senhor vai querer quanto? Eu falei, tudo. Tudo, eu quero tudo. Não foi assim que eu falei? O senhor vai querer... Não, quero tudo, pode mandar tudo. Mas é bom demais comer. Vou dizer com o Nivaldo, ó, pergunta para a pastora, uma coisa boa, viu? Gente, vocês precisam ir no restaurante do Nivaldo, encomendar a comida lá, coisa de primeira. Nossa, minha mulher, ela pegou um pouquinho, sabe? Aí comeu, né? Aí levantou assim, eu vou comer mais. E normalmente ela não faz isso, mas hoje fez, né? Muito bem, mesa farta é coisa boa. Agora você imagina quando Deus prepara uma mesa para você. Quando nós falamos da mesa de Deus, não é uma mesa com legumes, com carne, com frango, com peixe, com frutas, não. Aqui é outra coisa. Quando você vai na Bíblia, quando você entra para começar a ler a Bíblia, desde o Gênesis até lá no final, você vai ver uma coisa interessante. Não existe, mesmo no tempo da lei, não é? Nunca existiu momentos assim em que o povo viveu só no oba-oba e tudo é bênção. Sempre teve as suas dificuldades. Por quê, pastor? Por quê? E na dispensação da graça que nós estamos não é diferente. Nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos momentos de choro, de lágrimas, nós temos os momentos que às vezes nós temos vontade de questionar Deus e dizer por quê? Eu sou legal, Senhor Jesus, eu sou um cara bacana. E por que está acontecendo isso? Não é? Isso é natural. Mas por quê? É simples. Porque o pecado entrou no mundo. As dificuldades que nós temos, né? As agruras da vida, é por causa do pecado. O pecado é que fez com que o homem tivesse as dificuldades que ele tem hoje. A Bíblia diz que quando Adão peca, nasceu espinho. Não tinha espinho, nasceu espinho. Né? Os animais não eram ferozes, os animais se tornaram ferozes. Né? O homem não precisava trabalhar, agora vai trabalhar. Isso está na Bíblia. E quando você começa a olhar os personagens bíblicos, seja no Velho ou no Novo, você vai ver que todos eles passaram por desertos dos mais difíceis.
Deus manda Abraão sair da sua terra e vai para a terra que lhe mostrarei, mas pensa os senhores que ele encontrou leite e mel. Não, encontrou foi tribulação. Teve uma que ele teve que sair de lá porque não tinha comida. Imagina, ele foi para Egito, e como eu já falei aqui, acho que domingo passado, toda vez que você ouve falar Babilônia e Egito, é tribulação. É coisa ruim, mas ele foi para lá. Não é? Dificuldade. Quando você pega, por exemplo, aquela mulher lá já do livro de Juízes, já chegando no Juízes, uma mulher que estava angustiada por uma única razão. Ela queria ter um filho, mas esse filho não aparecia. Ela tinha lá uma concorrente Penina, que zombava dela, que dizia, você é uma terra seca. E essa mulher era uma mulher temente a Deus, Ana era uma mulher temente a Deus, e ela então chora, porque estava num deserto. E quando ela chora, Deus escutou. Porque Deus escuta quem chora. Quando o choro sai do profundo da alma, Deus escuta. Quando o choro sai do profundo da nossa alma, Deus se levanta para responder a sua oração. E a Bíblia diz que Deus concede a Ana a Samuel. E Samuel nasce. E quando ele é desmamado, aquela mãe pega aquela criança e diz, pastor Eli, que era o grande sacerdote, está aqui o meu filho. Eu estou devolvendo para a obra do Senhor Jesus. Já pensou um negócio desse? Deus faz isto. Porque Deus olhou o coração de Ana e viu sinceridade. Ela estava no deserto, mas Deus preparou para ela o quê? Uma mesa no deserto. E pensa os senhores, não teve só Samuel, ela teve muitos outros filhos, porque quando Deus prepara a mesa é farta. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí, você vê, já no tempo dos profetas, Jeremias. Irmão, Jeremias sofreu demais. Era homem de Deus. Jeremias teve que casar com quem? Com uma prostituta. Deus mandou. Por quê? Eu vou mostrar para o povo, né? Quem são eles? Olha só. Desculpa, Oséias. Olha que coisa terrível que Oséias teve que fazer, casar com uma prostituta. Para quê? Para poder Deus mostrar para o povo quem era ele. Mas que dificuldade, profeta de Deus, deserto. Passou por um deserto dos mais difíceis. Por que não dizer também do próprio Jesus? Jesus era o Filho de Deus, ainda que ele tenha se despojado da sua glória. Ele veio como homem, nasceu de uma virgem. Se fez homem, habitou entre nós. Mas, gente, olha a história de Jesus. Fazia milagre, curava cego, coxo. E fazia, acontecia. E o povo perseguia, e o povo levou ele para a cruz. O mesmo povo que aplaudiu na entrada de Jerusalém, crucifica-o. Nós podíamos falar de Paulo, mas a mesa que Deus preparou para o Senhor Jesus, foi Jesus sentar ao lado de Deus, ao lado do trono de Deus, do seu Pai. E ali ele está. Sabe qual é a grande mesa do Senhor Jesus? A mesa que ele recebeu, ele intercede por você, intercede por mim. Ele está lá só esperando a sua noiva. A grande mesa do Senhor Jesus é a noiva que Deus está preparando para o seu filho. Onde está a noiva de Jesus? Está aqui? Glorifica a Deus porque você é a noiva de Jesus. Para fechar minha introdução, Paulo, um homem que era um fervoroso dentro da lei judaica. Um homem que zelava pela lei, que estava completamente equivocado quanto àquilo que ele estava vendo acontecer. Estava nascendo um movimento, uma religião, ele não sabia dizer o que era, e daqui a pouco ele começa a perseguir os cristãos, manda prender, manda matar, e de repente ele sai de Jerusalém para Damasco, e esse percurso dava 250 quilômetros, que Damasco hoje é a capital da Síria, porque ele ficou sabendo que lá em Damasco tinha alguns crentes, e ele vai para lá, no caminho ele encontra com Jesus, ele se converte, se torna o grande apóstolo do Novo Testamento. Mas pensa num homem que sofreu, pensa num homem que teve pouca mesa, mas lá no final você vai encontrar ele falando: combati o bom combate,
acabei a carreira, guardei a fé. Agora me resta a mesa, que é a coroa da justiça. Louvado seja o nome do Senhor. No texto que nós lemos, o salmista, que é Asaf, ele está contando a história daquele povo. Quando nós falamos mesa no deserto, é a provisão abundante de Deus para suprimento pleno de todas as necessidades da nossa vida. Olha só, mesa no deserto é o suprimento pleno. É Deus suprindo todas as necessidades da nossa vida. E nós não podemos achar que a nossa necessidade é só o emprego que nós não temos. Nós não podemos achar que a nossa necessidade é simplesmente porque amanhã eu não sei se eu vou conseguir tomar café. A necessidade não é simplesmente porque você tem um filho, um marido, uma esposa que de repente estão completamente fora daquilo que você gostaria. Não. Mesa no deserto é muito mais do que isto. A mesa no deserto é você estar aqui hoje participando da ceia do Senhor com uma convicção. É você olhar para dentro de você e você ter entendimento de que você é um servo, uma serva de Deus. E que você vai tocar no cálice, você vai tocar no pão, numa simbologia do corpo e do sangue do Senhor Jesus. E que você vai fazer isto com muita alegria, porque esta alegria, ela vem do alto. O grande suprimento para a igreja é a alegria do Espírito Santo na nossa vida. É saber que o Espírito Santo mora em nós. É saber que nós temos a nossa vida dirigida pelo Espírito de Deus. Nós temos a nossa vida dirigida pelo Senhor. Quem dirige a nossa vida? Esta é, de verdade, a maior mesa no deserto que o Senhor pode nos dar. Mas é interessante dizer que quando você fala em deserto, você não pode esquecer que o deserto ele é escaldante, ele é estéril, desprovido e escasso de qualquer necessidade humana, não é? Eu não sei se eu estou ouvindo muita gente falar ou é vozes. Então os irmãos, quando falar, fala baixinho, irmão. Eu tenho esse problema, eu não consigo pregar nem com ninguém tocando e nem com ninguém falando. Então quando os irmãos conversar, conversa bem baixinho, os diáconos principalmente. O deserto, ele tem uma temperatura que consegue durante o dia a 70 graus. Você imagina o que é isso? 70, quem é que vive num lugar desse? Não é? À noite, chega a baixar para 10 graus abaixo de zero. Não há possibilidade. Mas deserto, por incrível que pareça, é o lugar predileto de Deus trabalhar. Já pensou num negócio desse? Você fala, como é que é? É isso mesmo. Quem já foi aqui em Israel sabe do que eu vou dizer. Gente, você olha para o país, você fala, mas o que Deus foi achar aqui? Irmão, lá só tem morro, lá só tem montanha, lá só tem pedra. Você está pensando que você vê verde como você vê aqui? Imagina! Nós vimos sim verde lá no deserto, mas é tudo, né? Aqueles negócios que eles fazem com a água para plantar. Não tem, você não vê verde em Israel, é uma coisa absurda. Nós andamos no deserto por diversas horas para chegar no deserto, nós ficamos, cadê? Não tem. Onde você vê verde, é tudo feito sobre irrigação. Não tem. Aí você fala, o que Deus viu aqui? Deus gosta de trabalhar no deserto. No capítulo 2, versículo 14, do profeta que casou com a prostituta, que é Oséias, diz assim: portanto, eis que eu, Deus falando, vou atraí-los e os levarei para o deserto, e lá falarei ao seu coração. Deus falando pela boca do profeta que ia levar o povo para o deserto. Mas que coisa, por que Deus gosta de fazer isto? É simples de você entender por que Deus faz isto, não é? Quando Deus percebe que findam os recursos naturais, Ele começa a sua intervenção. O grande problema do ser humano é achar que é alguma coisa. É nós confiarmos nas nossas mãos, na nossa capacidade intelectual. É nós acharmos que o nosso jeito vai resolver os nossos problemas. Aí Deus fala assim, tá, então eu vou te colocar no deserto para você ver que lá você não tem condições. E é interessante que os maiores milagres aconteceram aonde? No deserto. Foi lá no topo, né,
do Moriá, que Deus se revela como Jeová Jiré, aquele que providencia. E ele providenciou um cordeiro para Abraão sacrificar no lugar do filho. É onde foi construído o templo de Salomão. E hoje tem o Domo da Rocha. Mas é lá que Deus fez o milagre e apareceu um cordeiro do nada. Também foi no deserto que Deus vai encontrar com quem? Com Agar e com Ismael. Abraão manda eles embora, eles vão para o deserto, com um pouquinho de comida, um pouco de água, acabou tudo. A mãe disse, não quero ver meu filho morrer. E ela se distancia do seu filho, para vê-lo morrer sozinho. Mas de repente aparece um anjo, com comida, com água. E hoje, os ismaelitas são praticamente 100 vezes mais do que os judeus. Olha só que coisa. Porque Deus prometeu para ela e usou o deserto para falar com aquela mulher. Deus preparou uma mesa no deserto para Agar e para Ismael. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Deus gosta de inverter. Deus adora inverter as ordens naturais de tudo. Sabe por quê? Para mostrar que Ele é Deus. Para mostrar que Ele é Deus. Ele faz aquilo que as pessoas falam, mas não é possível. Sim, é possível, sim. Eu conversava hoje com o Arthur, que está com a gente, e química ou física que você faz, filho, que eu não lembro. Física, né? E ele falando para mim assim, pastor, eu estou estudando física, né? E de verdade, eu sempre fui péssimo em física, química e matemática. Não só eu, como a dona Elaine, a Mariana, o Benhur e o Mateus. Nós não gostamos de exatas, né? E ele falando para mim, pastor, eu estou estudando e eu começo a ver Deus naquilo que eu estou estudando. Como é que Deus é perfeito? Não foi isso que você me disse? Como Deus é perfeito naquilo que Ele fez, pela física. Mas Deus gosta de mudar tudo para poder dizer para você, meu filho, aqui é Deus. Deus preparou, como está aqui no capítulo 78, uma mesa para o povo que sai do Egito, e lá os pássaros, né? Irmão, não tem pássaro no deserto, mas os pássaros procuraram as cordonizes para que o povo pudesse se alimentar. Deus preparou água no deserto para o povo. Deus preparou maná. Mas o povo, como o texto que nós lemos, falaram contra Deus dizendo, pode acaso Deus preparar uma mesa no deserto? Deus prova, Ele gosta de inverter a ordem natural das coisas, para mostrar a você, a mim, a nós que Ele é Deus. Então se você está aqui nesta noite, e a sua vida está num deserto, eu não quero nem saber que tipo de deserto, eu venho como profeta de Deus para dizer, Deus pode inverter a natureza para te abençoar, Deus pode mudar o dia para a noite para te abençoar, Deus pode mudar a noite para o dia para te abençoar, Deus pode mandar alguém na tua casa para te abençoar, Deus pode falar com você como está falando hoje, porque Ele tem interesse que você saia do deserto e seja abençoado no nome de Jesus. Aleluia. O que me chama a atenção lá no deserto não é simplesmente a água, a codorniz e o maná. O que me chama a atenção também é a roupa. Você fala, não é possível. Deus perseverou. A roupa deles durante 40 anos não gastou. Irmão, a gente usa uma roupa, depois de um ano você joga fora. Dependendo do tempo de uso, você joga fora, rasgou, apodreceu. Lá não. 40 anos com a mesma roupa e o sapato não gastou. Dá para você entender isso só crendo no poder de Deus. Está na Bíblia. E eu creio porque está escrito na palavra de Deus. Deus faz milagre, não é? Ele muda a ordem natural das coisas para te abençoar. O possível nasce do impossível. Por quê? Porque a definição de fé é muito clara. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Eu preciso crer que existe uma mesa preparada, mas eu preciso crer. Eu preciso ter fé suficiente para dizer, eu creio. Eu sei que Deus
preparou uma mesa para mim. Mas quando é que ele vai abrir a porta para mim entrar? É problema de Deus. Ele tem um tempo determinado para abrir a porta para você. Não pense que talvez seja amanhã, mas pode ser amanhã. Eu tenho certeza, se você perguntar para a irmã Priscila se ela estava esperando essa grande porta, ela vai dizer assim, olha pastor, de verdade não estava não, mas Deus abriu. Deus tem o tempo dele. Deus tem a hora dele. Deus sabe o momento que você vai receber esse manancial desta mesa preparada no seu deserto. É tempo de Deus para a tua vida. Jesus acabou de ser tentado. A Bíblia diz lá em Marcos 1, 2, 12 ao 13, que os anjos vieram e serviram ele no deserto. Deus preparou uma mesa para Elias no deserto quando chegou a fome. Lá em 1 Reis 1, 17, lá no capítulo 1 Reis, capítulo 17, ele profetiza que não teria mais chuva e faltou comida, mas para ele não faltou. Os corvos foram lá e levaram para ele. Depois, você vai encontrar esse mesmo Elias, lá no capítulo 19, quando ele teve aquele momento de depressão emocional, e ele foge com medo de Acabe e da mulher dele. E depois lá na frente, no capítulo 19, ele está quase que morto. Ele deita e dorme, e quando ele acorda, o Senhor fala, meu filho, se alimenta aí porque você tem uma jornada comprida. Quando ele olhou, uma mesa no deserto. A sua jornada está difícil? Deus tem uma mesa no deserto para você no nome de Jesus. Foi lá que Jesus, no deserto, tomou 5 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão. Onde Jesus estava? No deserto. Agora imagina só, Jesus está pregando, a multidão está chegando. Daqui a pouco dá fome no povo e os discípulos falam, Jesus, estamos com um problema sério aí, qual que é? O povo está com uma fome, nós estamos no deserto. E aí? Tem alguma coisa aí? Não, tem um menino aí só, uma menina tem uns pãezinhos e uns peixes. Então tá bom, pega bastante cesto aí, que as coisas vão virar. Ele ora e naquele dia, eu não me lembro o número de pessoas que foram alimentadas, quem sabe me dizer? Quase 5.000 pessoas foram alimentadas com 5 pães e 2 peixes. Irmão, eu estou falando isso para você começar a exercitar a sua fé aí, meu filho. Você está achando que o seu problema é grande? Você está achando que o teu deserto é sim. Você é que vai dimensionar ele. Mas hoje, ao final desta mensagem, eu posso lhe garantir que a mesa está preparada no nome de Jesus. No livro de 2 Samuel, no capítulo 9, vai contar a história do rei que se lembra de que ele fez um tratado com o seu colega. E os dois fizeram um tratado que eles iriam se cuidar. Que se morresse, um cuidaria da família do outro. E Davi lembrou do seu tratado com o seu grande amigo. E ele fala, será que tem alguém ainda na casa do meu grande amigo para que eu possa cuidar? Não, tem sim. Tem o Mefibosete. Ele está lá em Lodebar. Lodebar significa terra do esquecimento. Lugar onde ninguém queria ir. E Mefibosete estava lá fugido, com medo. Porque quando houve a entrada de Davi, houve lá uma pequena guerra, Saul morre, juntamente com toda a sua família, e Mefibosete, que era neto do rei Saul, ele cai, quebra os pés, as pernas, fica aleijado e vai morar lá no final do mundo. Mas tem alguém? Tem. E quando ele entra na casa de Davi, na casa do rei, ele entra e encontra nada mais do que uma mesa farta dentro da casa do rei. Deus tem uma mesa farta na casa dele para você no nome de Senhor Jesus. Muito bem. Quais situações que nós precisamos entender na nossa vida em que Deus já preparou e prepara para nós uma mesa no deserto? Quais são as situações? Primeira coisa que eu tenho que pensar, como era a minha situação? Talvez você não vai conquistar o carro que você queira. Talvez você não vai conquistar a casa que você queira. Eu vi aqui o Hélio falando no início do culto. Você gostaria de abrir tua conta e ter lá $1 milhão?
Bacana, hein? Pensou? Terá R$1 milhão, R$1 milhão. Seria maravilhoso. Mas maravilhoso mesmo é você estar aqui. É você dizer, eu tenho certeza de salvação na minha vida. Sabe por quê? Eu nunca tive dinheiro. Dizem que é bom ter. Eu nunca tive. Então eu não sei se é bom. Mas uma coisa eu sei. Bom é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Isso é bom. E por que é bom, pastor? É bom por uma razão simples. Olha, eu já falei que eu adoro ler biografia dos grandes homens. E o maior problema dos homens que foram considerados grandes no mundo era o momento da morte. Que dificuldade que eles tinham de morrer. Porque eles não queriam morrer. E é interessante que quando você pega os imperadores da China, foram os piores. Eu não vou falar o nome aqui porque eu não vou saber nem falar o nome daquela chinesada. Mas tem alguns imperadores que eles procuravam todo tipo de recurso para não morrer. E alguém dizia, mas por que você não quer morrer? Porque eu não terminei o que eu pensei. Eu tenho muita coisa para fazer, mas você vai ter que morrer. Eu não quero morrer. E procurava bruxa, chá, encantamento para não morrer. Mas morreram. Por quê? Porque não tinha esperança. E você que está aqui, se você bater com as 10 daqui a pouco, amanhã ou depois, você sabe para onde você vai. Os céus te espera, o céu me espera, o céu nos espera. Mas espera um pouquinho, por que eu estou dizendo isto? Situações que nós precisamos entender que Deus nos prepara uma mesa no deserto. Primeiro, todos nós, sem nenhuma exceção, estávamos o quê? Afastados de Deus. Lá no capítulo 3 de Romanos, no versículo 10, 11 e 2 diz, pois que somos melhores do que eles? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeu como grego, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Olha só, eu estou lendo Romanos. Dispensação da graça. Todos pecaram. Era a minha condição e era a tua condição. Nós estávamos destituídos da glória de Deus, como trapo de imundície. Nós não tínhamos acesso a Deus. Mas a Bíblia diz que Deus sempre buscou um relacionamento próximo a você. Deus sempre buscou um relacionamento próximo a mim. A preocupação de Deus é o que João escreveu, que Ele me amou, que Ele te amou, amou o mundo e deu seu Filho para morrer na cruz pelos meus pecados. Eu estava no deserto da morte, mas Deus me tirou com o braço forte porque Ele quis um relacionamento sério comigo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Olha só, tem melhor mesa do que esta, você ter uma viva esperança? Por onde que eu consegui essa viva esperança e essa mesa? Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, reservado no céu, para quem? Para vocês. Olha só, igreja, deserto, bens materiais, a gente conquista lutando, trabalhando, às vezes a coisa parece que emperra, mas você busca a Deus e Deus começa a preparar, abençoar, mais alegria. A minha alegria é que Deus, Ele nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio de Jesus Cristo, que se levanta dentre os mortos, mostrando que Ele venceu a morte, e se Ele venceu, você e eu, e nós vamos vencer também no nome de Jesus. Deus, pessoalmente, nos ofereceu uma mesa no deserto. Creia nisto. Pastor, creia nisto. Né? Quando o próprio Pedro, ele fala assim, para você e para mim, vocês são geração eleita, vocês são sacerdote real, vocês são uma nação santa, vocês são um povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou. Da onde? Da onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele continua falando, vocês que outrora era povo, mas agora não é mais povo, vocês são povo de Deus. Tá? Vós que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram.
tem maior mesa do que esta. Tem maior mesa do que esta. Pastor, o senhor não sabe o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido com meu filho, com minha filha, com meu marido, com o meu amante, com aquele homem que eu moro com ele, com aquela mulher que eu moro com ela. Deixa eu te dizer uma coisa, isso aí, tudo é consequência de uma ação sua. De uma ação sua. Mas hoje, Deus está dizendo que você pode ajudar até Deus a preparar uma mesa no seu deserto. Como é que eu faço, pastor? Tome uma decisão sábia diante de Deus. Conserte a sua vida. Saia desse marasmo. Saia do pecado. O pecado é que contaminou o mundo. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Liberte-se. Saia dessa vida em nome de Jesus. Deixa a adultério, a fornicação, o ajuntamento que não é apropriado diante de Deus, e você vai ver Deus mudando a tua vida. E quando você olhar, existe uma mesa farta e você vai glorificar a Deus, porque esta é a vontade de Deus para mim, para você. Esta é a vontade do Pai. Quando Ele disse, Ele se expressou que Ele nos amava. O amor de Deus foi demonstrado em mandar Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. O perdão por Jesus, esse sim, nos ofereceu uma mesa no deserto. Romanos 8:1 diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós estávamos completamente condenados. O que nos esperava era o inferno. Mas agora, o perdão dado por Jesus nos deu o quê? Nos deu a salvação. Irmão, que mesa melhor que esta? Eu ontem à tarde, foi ontem à tarde que nós fomos, né? Ontem à tarde. Fui fazer algumas visitas com a pastora, e uma das visitas que nós fomos num lar de idosos. Muito conhecido aqui em São Carlos. Eu não gosto desses lugares, irmão, falo mesmo. Já falei aqui, não tenho pingo de vergonha de dizer. Eu só chorei. Eu ficava escondido atrás da pastora e da irmã que estava com a gente, e chorando. De ver a situação do idoso. E chegávamos, alguns sentados, alguns deitados, alguns, né, ali e tal. E a irmã ia contando a história de cada um deles, né? E de repente ela fala assim, está vendo isso aqui? Serva de Deus. Lembra que era uma, né? Estava deitada, né? Serva do Senhor Jesus. Ela já não enxerga mais, né? Que ela falou. E ela começou a falar, está aqui o pastor Ismael e a pastora Helene. A pastora Helene é assim, assim, assado. O pastor Ismael é assim, assim, assado. Fiquei olhando aquilo. Falei, Jesus, que fim difícil. Mas o Espírito Santo falou assim para mim, mas o nome dela está escrito no livro da vida. Está salva. Vai para o céu. Vai receber um corpo glorioso. Vai deixar de sofrer. Porque ela aceitou a Jesus como Salvador. Na mesma hora eu falei, Jesus, me perdoa. Me perdoa. Tenha misericórdia de mim. Então deixa eu te dizer uma coisa. O perdão que Jesus nos ofereceu é a grande mesa no deserto. Eu vou ficar velho, você vai ficar velho. Talvez amanhã com dificuldade de caminhar, de sair, de passear. Mas tem uma coisa, não perca a esperança, porque tem uma mesa te esperando no céu. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Nós temos uma mesa quando nós vivermos como Ele viveu. Por isso que João, lá no capítulo, na epístola de João, no primeiro epístola de João, no capítulo 4, ele fala assim no versículo 7 e 8, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito para o mundo, para que por meio dele nós vivamos. O trabalho que foi feito aqui esses 3 dias demonstra amor. Nós não fizemos para arrecadar dinheiro. Não. Não. Nós não fizemos campanha. Nós fizemos um trabalho para ajudar pessoas. Dizer I love you é a maior manha do gato. É a única palavra em inglês que eu conheço. Que na realidade eu conheço 2. I don't speak English, não sei falar inglês. E I love you.
eu sei falar isto. É só o que eu sei falar. Está entendendo? É muito fácil falar. Olhar para minha esposa e dizer, oh, I love you. Ela vai ficar toda, oh, que legal. Mas eu demonstro o meu amor para com ela falando I love you? Não, é as minhas atitudes e ações que vão dizer que eu a amo. Na obra de Deus não é diferente. Na obra de Deus é exatamente assim. Eu tenho que amar. Eu tenho que conviver bem com meu irmão. Eu tenho que conviver bem com a minha família. Eu preciso, pastor, o senhor não sabe quem é minha família? Nem quero saber, porque eu sei qual é a minha. Mas tem uma coisa, os meus familiares, eu sempre falo aqui, do lado do meu pai é uma bênção, mas do lado da minha mãe é só misericórdia. Estou para ver raça mais ruim. Os mineiros aqui, não fiquem chateados não, tá? Mas pensa num povo duro. Irmão, eu sou filho mineiro, nascido lá no norte de Minas. Povo mais difícil que aquele, só os mineiros para dizer. Mas a família da minha mãe, que é mineira, é só o sangue de Jesus, né? Mas eu era assim também, mas Jesus teve misericórdia de mim. Eu me converti e eu também era aquele sangue ruim lá, misericórdia. Mas Jesus me salvou. E hoje eu amo o próximo, eu amo a minha família, eu amo você, eu sou o pastor dessa igreja e te amo, quero ver o seu bem, quero ver você com uma mesa posta, mas você precisa amar também. E como é que você demonstra isso? Essa igreja era extremamente acolhedora. Mas mais do que isso, essa igreja, ela se preocupa em que você tenha bons relacionamentos. Nós temos uma ótima escola bíblica dominical. Hoje fez um friozinho, eu senti a falta de muita gente na escola bíblica. Nós temos os nossos pequenos grupos. Você não pode ficar fora dos pequenos grupos. Ali é relacionamento. Ali é você poder estar mais perto de alguém. Você conversar, você falar, você aprender a amar. Talvez você não saiba o que é amar. Você não sabe o que é ser relacionado. Mas no pequeno grupo você pode. Então, olha, mesa é quando nós vivemos o que ele viveu. Procure lá entre os 12 discípulos alguém que prestasse. Procura. Não tinha um, tá? Que você pode dizer assim, não, esse aqui era gente boa. Aí você pode falar, não, mas Mateus era gente boa, porque ele era um cara assim, era de todos, praticamente, ele e Judas, vai vendo. Eram os dois que tinha curso superior, vamos assim dizer. Mas quem eram os caras? Mateus era odiado pelo povo. Judas se mostrava bonzinho, depois ele mostrou quem ele era. Jesus só chamou gente ruim. Sabe por quê? Porque ele ama gente ruim. Agora, esse povo ruim que ele chamou, depois tudo virou apóstolo, com exceção de Judas, não é? E ficaram durante a vida inteira pregando e anunciando o amor de Deus ao povo. Você quer uma mesa? Eu quero. Então, meu filho, ó, faça o que ele fez. Fechando. Quem é o garçom? O garçom é o próprio Deus. Ele se veste de garçom, ele te serve. Ninguém entende esse tipo de amor demonstrado por Deus. É difícil você entender. Mas lá no capítulo 12 do livro de Lucas, no versículo 37 diz, bem-aventurado, olha só, é Jesus falando, bem-aventurado aqueles servos, quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Quem vai servir o próprio Deus? Por intermédio de Jesus o Cristo. Ele vai te servir, irmão. Mas para isso existe somente uma coisa. Ele precisa te achar vigiando. Em verdade te digo que ele te cingirá, vai te cobrir, te fará sentar à mesa e ele vai te servir. Ele é o grande garçom, o próprio Cristo. Você tem que acreditar nisso e glorificar a Deus por isto. Existem alguns restaurantes aqui em São Carlos, e está melhorando, graças a Deus, que os garçons te recebem com alegria. E quando você sai, você fala, puxa, que legal, fui tão bem servido. Não é assim? Como existe o contrário, mas hoje está melhorando muito em São Carlos. Quando eu cheguei aqui, eu estranhei um pouco os garçons daqui, mas agora está melhorando. Não é? Mas agora você imagina você ser servido pelo grande garçom chamado Jesus. E ele falou isto. E a comida? Deus coloca sobre essa mesa toda sorte de bênção, espirituais e física também.
Não é um pratinho raso, não. Um resto. São suculentos e deliciosos. Prova isso, pastor. Eu uso Bíblia, irmão. Olha só o que diz Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Opa, segura aí. Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Todas. Todas. Eu disse todas as bênçãos. Então, pode ter certeza, tem comida boa no nome do Senhor Jesus. Não importa qual seja seu deserto, o Deus que permite, Ele entra com provisão, também te tira de lá. Creia que hoje Deus tem uma mesa preparada para você no seu deserto. Baixe tua cabeça, vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade.